Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fabrício Corrêa, passando aqui para mais um vídeo no nosso canal. Nesse vídeo aqui para nós falarmos aí sobre o terceiro episódio de Agatha Desde Sempre, pessoal. Um episódio aí, né, continuação dos outros dois que já tinham sido lançados lá no Disney Plus, né? Agora temos aí o terceiro episódio que finalmente nós estamos, né, acompanhando o desenrolar ali. Agora que o Coven, né, da Agatha chegou lá no caminho das bruxas, tá? Fazendo um resumão, no primeiro episódio a Agatha conseguiu se libertar do feitiço da Wanda. No segundo episódio aí, ela meio que teve que montar um Coven, né, pra ir até esse tal caminho das bruxas aí, que chegando no final do caminho das bruxas, quem chega tem o seu desejo realizado, né? E ela juntou, né, 4 bruxas no episódio anterior e agora eles estão indo aí para esse caminho da bruxa, beleza? Vou falar aqui rapidinho, tô saindo de casa agora para ir trabalhar, mas eu acabei de assistir aí o episódio e vou comentar aqui sobre os principais aspectos aí que eu achei desse episódio, beleza? Então antes de mais nada, já dá seu like ajuda demais o nosso canal, ativa o sininho aí para você não perder nenhuma das notificações. Hoje, quinta-feira, saiu o 7º episódio de Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder e o segundo episódio aí da série do Pinguim. Então tem bastante coisa, beleza? Vamos lá, ó. Esse terceiro episódio chama Por Provações Irá Passar, né? E é isso que a gente vê. A gente vê lá que as bruxas estão ali no caminho, né? E em um determinado momento ali do episódio, eles encontram uma espécie de casa, né, pessoal? Uma casona chique lá e tal. E dentro da casa tem uma espécie de convite lá, na qual dentro do convite tem uma charada, né? E a Agatha já tinha avisado elas, né, que elas vão passar por alguns testes, né, por algumas provas ali que o caminho vai colocar para elas, né, e elas têm que resolver para chegar aí no final do caminho lá e ter o seu pedido, o seu desejo realizado, né? É interessante que esse episódio aqui foi basicamente o episódio da Jen, né, porque elas entram lá dentro da casa e tem a charada lá. E meio que elas entendem que elas têm que tomar um vinho que tá lá na casa, né? E o vinho tá envenenado e elas tomam lá o vinho e fica com a cara toda inchada, como se um procedimento de botox, né, tivesse dado errado, que tem ligação com a Jane, né, que é a bruxa das poções lá, antes de ela ser recrutada pela Wanda, ela meio que estava trabalhando com cosméticos, né, de beleza. Então esse episódio foi basicamente da Jen, né, para ela resolver, né. Acredito que nós vamos ter essa dinâmica nos episódios, né? Cada um dos episódios vai ser referente ali a uma das bruxas e cada uma das bruxas vai ter que utilizar a sua especialidade, né, para resolver a situação, né? Nós vimos também nesse episódio aqui que o carinha lá, né? Tem muita gente que tá falando que é o Icano, que é o filho da Wanda. Aqui as bruxas meio que começaram a perguntar algumas coisas pra ele, né? E quando ele ia falar, meio que travava, né? Aí elas já perceberam, ó, tem um feitiço de sigilo aí, né? Alguém não quer que você fale, né, quem você é. Interessante que eu não tinha percebido, eu vi algumas pessoas comentando que toda vez que ele tenta falar que a boca dele fecha, tem um M, né? Aí o pessoal tá falando de Maximov, de Mephisto, de morte, de várias coisas, né? Falando no Mephisto aí, finalmente aí nós temos uma menção oficial do Mephisto, né, pessoal? Uma das bruxas, eu não lembro qual das bruxas, né, que mencionou, né, que talvez o carinha, né, pudesse ser o filho do Mephisto, né? Interessante que eles colocaram agora oficialmente aí o Mephisto na história, né, em uma série derivada de WandaVision, né, que tiveram 300 milhões de referências, né, ao Mephisto e não colocaram, e agora colocaram aí o Mephisto. Peter, o Mephisto existe na Marvel. Tem certeza que o Peter Jordan lá do canal Ei Nerd vai falar, né? Ah, eu falei que tinha Mephisto. Eu falei, aí, ponto, Mephisto. E daí as bruxas, elas
elas têm que tomar aquele vinho lá, elas são envenenadas, né? E a Jen meio que tem que utilizar as suas habilidades lá para fazer uma fórmula, né, para salvar elas, né? Só que no finalzinho lá, a Sharon morreu, né? E afinal de contas, a Sharon não era bruxa, né? Elas comentam lá o que uma mulher sem poderes, né, que não tem magia, tá fazendo no caminho das bruxas, né? Interessante que a Agatha levou ela lá e sabendo dos riscos, né? Na verdade, quem era a bruxa verde que tinha que estar lá era a Liz, né? Que nós vimos lá no primeiro e no segundo episódio lá, que saiu na porrada com a Agatha, né? Mas a Agatha resolveu levar a tadinha da velhinha lá, que não tinha nada a ver com a história. Ela quase morreu lá no pântano, lá no caminho, né? E agora morreu ali na casa, né? Meio que morreu envenenada. Isso se ela morreu realmente, né? Mas foi um episódio legal. Dentro ali da casa, né? Cada uma das bruxas meio que recordou algum temor que elas tinham, né? A Agatha tinha disso, olha, o caminho, né, vai usar aquilo que vocês mais temem contra vocês, né? Aí tem uma lá, né, que é a bruxa da proteção, tem a parada com a mãe dela, apareceu a mãe dela, a outra lá que ela estava sendo sufocada, né? Teve outra que era sobre o passado dela lá, né? Que ela perdeu os poderes. Então o caminho, né, vai jogar com essa questão aí de cada uma das bruxas ter que lidar com o seu maior medo. Tá? Foi um episódio legalzinho, foi o episódio mais curto, né, pessoal? As séries da Marvel tem isso, elas começam com um determinado tempo e vem baixando ali o tempo de duração. Esse episódio teve, acho que 35 minutos, né? E foi um episódio especificamente ali, mais uma vez aí da Jean, né? Daí ela fez a correria dela lá, fez a poção lá na pia mesmo, né? E elas tomaram e conseguiram passar por essa primeira provação, menos a Sharon, que acabou morrendo, beleza? É isso aí, um resumão aí nesse terceiro episódio. Foi o episódio mais fraquinho. O primeiro eu gostei muito, o segundo foi muito bom e o terceiro foi mais fraquinho. Mas vamos ver aí no decorrer da história, né, de qual das bruxas que vai ser o próximo episódio, beleza? Valeu, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou tentar assistir hoje Os Anéis de Poder e a série do Pinguim e volto aqui pra gente fazer os vídeos aí sobre os respectivos episódios, beleza? Valeu e até mais.